caminho que escolhemos. Salmo 1. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem florescer enquanto outras murcham, mesmo cercadas de oportunidades? O Salmo 1 começa com a verdade que muitos ignoram. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E talvez essa seja uma das frases mais desafiadoras da Bíblia, porque seguir o certo é fácil, até parecer o atalho. Certa vez, um jovem agricultor vivia entre duas terras. De um lado, um campo fértil, mas que exigia trabalho diário e paciência. Do outro, um campo de aparência pronta, verde por fora, mas seco por dentro. O primeiro campo exigia disciplina e fé. O segundo prometia resultados rápidos. Ele escolheu o segundo. No início, parecia ter feito a melhor escolha. O vento soprava a favor, os frutos cresciam mais rápido, mas bastou a primeira chuva forte para o solo falso desmoronar e tudo o que ele construiu se foi. Foi então que ele entendeu o que o Salmo queria dizer. A bênção não está na pressa, mas na constância de quem confia em Deus. O Salmo 1 é um mapa. Nos mostra que quem anda com os justos é como uma árvore, junto a um rio, que cresce devagar, mas nunca seca. A pergunta é, em qual solo você tem plantado sua vida? Depois de perder tudo, o jovem agricultor voltou para o campo abandonado. A terra boa ainda estava lá, esperando. Mas agora, algo dentro dele havia mudado. Ele percebeu que o problema não era o solo, era a voz que ele escolheu ouvir. Porque sempre há vozes. As que dizem, vai por aqui, é mais rápido. As que zombam da fé, isso não dá lucro. E as que tentam disfarçar atalhos com promessas de sabedoria. Mas o Salmo 1 adverte, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas vozes ainda ecoavam, e o jovem sentia o peso da dúvida. Mas então, ele decidiu algo simples e poderoso. Todo amanhecer, antes de pôr as mãos no arado, ele se ajoelhava e dizia, Senhor, que o teu conselho seja o meu caminho. Com o tempo, algo misterioso começou a acontecer. O campo que antes parecia duro começou a florescer, não de um dia para o outro, mas como uma promessa que amadurece no silêncio. E as vozes foram ficando distantes, porque quem se alimenta da palavra aprende a distinguir o som da verdade do ruído do mundo. O Salmo 1 não fala apenas de evitar o mal, mas de enraizar-se no que é bom. E isso não é um instante, é um hábito diário. Com o passar dos anos, aquele campo floresceu, as raízes mergulharam fundo, alcançando a umidade escondida nas profundezas da terra. E o jovem agricultor, agora homem maduro, entendeu: o segredo nunca esteve no solo, mas na fonte invisível que o alimentava. O Salmo diz, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Essa é a imagem de quem se mantém firme em Deus, porque a fé verdadeira não é feita de milagres repentinos, mas de constância silenciosa. Enquanto outros plantavam rápido e colhiam ilusões, ele permanecia ali, regando com paciência, confiando, orando. E quando a seca veio, quando o vento soprou com força, sua árvore ficou de pé, porque quem tem raízes em Deus não depende do clima. E o fruto veio no tempo certo, primeiro pequeno, depois abundante. O mesmo homem que um dia buscou atalhos, agora era conhecido por sua sabedoria e serenidade. Outros vinham até ele para aprender o segredo do seu sucesso, e ele dizia apenas, eu parei de correr atrás da bênção e comecei a crescer ao lado da fonte. O Salmo 1 é um lembrete eterno. Deus não abençoa o apressado, mas o enraizado. Certa manhã, o agricultor caminhou até o limite de suas terras. O campo vizinho, aquele dos atalhos, havia virado poeira. As árvores secas balançavam ao vento, quebrando-se como promessas não cumpridas, e ele entendeu o último verso do Salmo 1. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não era uma ameaça, era uma lei da vida, porque tudo que nasce sem raiz, cedo ou tarde, o vento leva. E tudo que cresce perto da fonte, o tempo fortalece. Ele olhou para sua árvore e viu pássaros fazendo ninho entre os galhos, viu sombra onde havia sol escaldante. Viu vida onde um dia existiu deserto, e ali, com as mãos calejadas e o coração em paz, ele entendeu. O segredo nunca esteve na mão d'água que seca o solo, mas na fonte invisível que o alimentava. O Salmo diz, mas o caminho dos ímpios perecerá. E é isso que muda tudo, porque Deus não está apenas observando o que fazemos, Ele está acompanhando o caminho que escolhemos trilhar, e cada passo com Ele é uma semente de eternidade.
Então, se você sente que a vida tem te testado, lembre-se, o vento não vem para te derrubar, vem para provar a força das tuas raízes. E quem permanece firme em Deus, floresce no tempo certo. Comente abaixo: minhas raízes estão firmes em Deus. E se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo. Alguém pode estar precisando ouvir essa palavra hoje.